Bom dia a todos. Um feliz sábado mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Pai Celestial. Irmão, vamos abram a Bíblia de vocês lá em Mateus capítulo 6. Capítulo 6, versículo 21. Versos 19 a 21. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Obrigado. Fechemos nossos olhos e façamos uma breve oração. Bondoso Deus, Pai amado que está no céu, nós te agradecemos porque neste momento a Tua palavra ela está aberta e que Teu Santo Espírito venha falar à nossa mente e ao nosso coração, para que possamos, Pai Santo, tirar uma lição espiritual para a nossa vida, Pai Santo, neste dia de sábado. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. E na minha Bíblia diz o seguinte, irmão: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, né? Onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, né? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, né? Eu estava lendo esse versículo ontem à noite, né, meditando sobre essa passagem, né, em Mateus 6, 21. E aqui está dizendo o seguinte, irmão, que não é o tesouro que segue o coração. O tesouro não segue o coração, né? É o coração que segue o quê? O tesouro, né? Ou seja, a Bíblia está dizendo, aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, né? Nós não estamos falando, essa citação aqui, irmão, não está falando somente de dinheiro, não, né? Não é só bens materiais, nem moeda, não, né? Aqui está falando de muito mais coisas, né? O seu tesouro, irmão, pode ser qualquer coisa que você coloca, o que? A sua confiança. O seu tesouro pode ser o quê? Pode ser uma pessoa, né? Pode ser um bem material, uma casa, né? Pode ser qualquer coisa. Aqui diz, onde está o teu tesouro, estará também o teu coração, né? E a Bíblia diz aqui, irmão, que o nosso tesouro, se o nosso tesouro está na terra, ou seja, a traça, o ferrugem, né? O ladrão pode roubar. Mas se nós colocamos o nosso tesouro nas coisas do céu, nada poderá o quê? Roubar, irmão, né? O ferrugem, não existe ferrugem no céu, o ladrão não rouba no céu, a traça não corrói nada daquilo que nós colocamos no céu. Aí eu faço a pergunta, irmão, onde está o quê? O teu coração? Onde é que está o nosso coração? Essa semana eu vi uma tragédia, né, muito grande, de um pai que matou a família, né? Matou a esposa, não sei se você viu lá em Tubiara, né? Matou os filhos, a esposa, né? Parece, né? Só os filhos. E se matou. Por quê? Porque descobriu que estava sendo o quê? Traído. Né, irmão? Estava sendo traído. Aí eu pergunto, irmão, onde é que estava o coração desse homem, né? Porque a Bíblia diz, irmão, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo, né? Se nós amarmos a Deus, irmão, acima de todas as coisas, o homem que ama a Deus acima de todas as coisas, ele não faz uma coisa dessa, não.
E ama seu próximo como assim que? A si mesmo. A Bíblia não diz que a gente deve amar o próximo mais do que a nós, mas amar o próximo assim como nós nos amamos, né? Então, se nós colocamos, irmão, se o nosso tesouro estiver no céu, ali estará também o nosso coração, né? Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, né, irmão? Pessoas, né? O pai, a mãe, filhos, esposa, esposo, a gente deve amar e é importante, mas primeiramente a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus. Acima de tudo, nós devemos amar a Deus. Até porque, irmão, se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós também amamos o nosso semelhante, né? Isso é um amor verdadeiro, né, irmão? Porque isso não é amor, né, irmão? Um pai que fala uma coisa dessa, isso não é amor. Isso é paixão, isso é uma coisa diferente, uma coisa qualquer. Isso não é amor, né, irmão? A pessoa que tira a própria vida dos filhos e a filha por causa da... que diz que amava, isso não é amor, irmão. Isso é paixão, né, irmão? Então, eu não estou falando aqui, irmão, sobre tesouro, né? Tá bom? Isso aqui é muito mais profundo do que nós imaginamos, podemos imaginar, tá? E eu gostaria de ler outro versículo para a gente comprovar isso aqui. Mateus capítulo 13, aliás, capítulo 12, o versículo 34. Vamos ler o verso 33 até o 37, né? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto o quê? Mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, irmão, se o seu coração está nas coisas de Deus, do céu, você é conhecido pelos seus frutos. Se o seu coração, seu tesouro está no céu, os seus frutos vão ser fruto o quê? Frutos bons, né? Frutos bons, irmão. E Jesus 34, versículo 34 diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Irmão, a boca fala do que está cheio o coração. Irmão, tenha muito cuidado com aquilo que você pensa. Porque aquilo que você pensa, irmão, pode se materializar, se transformar em uma atitude que depois você vai se arrepender por resto da sua vida. Se o seu coração não está com Deus, irmão, né? Por mais que você se esforce para ser uma boa pessoa, uma hora você vai fazer coisas e dizer coisas que vai machucar alguém. Vocês já perceberam isso? Se você usa uma máscara que não é sua, falsa, uma hora essa máscara vai o quê? Vai cair. Tá bom? Então a Bíblia está dizendo aqui, irmão, que aonde estiver o quê? Aqui a boca fala do que está cheia, né? O coração. Se o seu coração está cheio, irmão, de amor, né? De coisas boas, você vai falar coisas boas. Você não vai fazer esforço nenhum para, né? Naturalmente essas coisas, irmão, elas vão sair do seu coração, brotar do seu coração. Mas se o seu coração está cheio de ódio, de coisas ruins, se você tem ódio de alguém, né? Você tolera essa pessoa, né, irmão? Tolera essa pessoa. Você faz esforço para, irmão, tente tirar isso do seu coração. Peça a Deus perdão. Peça a Deus para perdoar aquela pessoa. Porque se você não fizer isso, uma hora ou outra, o coração vai enganar você. E você vai falar coisas, dizer coisas que vai marcar aquela pessoa e a sua vida, às vezes, para sempre, né? Porque a palavra, uma vez que sai da nossa boca, ela não volta mais do que, irmão, atrás, né? É como diz o velho finado Giovanni, né? A palavra quando sai é igual uma bala, sabe, irmão? Ela não volta mais atrás, né? Então eu não estou falando aqui, irmão, simplesmente de
dar dízimo e oferta, né? É de entregar o nosso coração a Deus. Onde está o nosso coração, irmão? Né? Por que nós sentimos tanta dificuldade, né, de fazer as coisas de Deus, às vezes, né? Porque, não sei se somente eu, mas acredito que vocês também, porque algumas coisas, né, a gente tem tanta dificuldade para fazer para Deus. Onde é que está o nosso coração? Se o nosso coração estiver nas coisas de Deus, irmão, lá, né, com certeza, irmão, nós vamos sentir facilidade de fazer as coisas de Deus, né? Essa semana eu vi uma cena que fiquei assim, meio impressionado, né? De um pai que deixou os filhos brincar no carro dele, é uma picape, daquelas picape. Não sei se alguém viu, né? E dois filhos, eu acho que eram gêmeos, né? Deve ser um menino assim de 5 anos, 7 anos. E o menino puxou o freio de mão, abaixou o freio de mão. Você viu? Ele passou aí, né? Espalhou aí, né? E viralizou, né? Baixou o freio de mão. E essa picape desceu, irmão de rei, tinha um precipício, essa picape desceu, caiu, virou, capotou umas 3 vezes, né? E aquele pai correu atrás, mas não teve jeito de pegar a picape. Aí quando veio, viu os 2 filhos, se abraçou com os seus filhos, né? Então aquele pai mostrou o seguinte, irmão, que a coisa mais importante para ele não eram os bens materiais, mas eram seus filhos, irmão. Ele agradeceu o achadeiro ali, seus filhos não estão dentro daquele carro ali, capotar junto com aquele carro, né, irmão? Tá certo, irmão? Onde é que está, irmão, o nosso coração? E também, diferente dessa história, eu vi uma história de um pai, né? Essa é diferente, essa é trágica, né? De um filho que arranhou o carro do pai, o carro, né? Novinho, o filho arranhou o carro do pai todinho, saiu arranhando, né? E o pai, num momento de ira, pegou o filho, meteu na mão do filho, né, irmão? Não, foi, e aquela mão foi inchou, e teve que amputar a mão do filho. Teve que amputar a mão do filho, né? E no hospital, aquele filho, né, quando foi fazer uma visita, aquela criança disse: pai, quando é que vão botar a minha mão de volta? Vocês conhecem a história, né? Alguns conhecem aqui a história, né? Conhecem. E aquele pai ficou com tanto remorso que tirou a própria vida. Irmão, nosso coração precisa estar o quê? Nas coisas certas, irmão. Nosso coração precisa estar, irmão, nas coisas certas, nas coisas do alto, né? Porque aonde estiver, irmão, o nosso coração, né? Onde estiver o nosso tesouro, né? Aí vai estar o nosso coração, né? Se no nosso coração tiver, irmão, coisas boas, vai sair da nossa boca também coisas boas, né? O verso 36 diz o seguinte, irmão, 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas mais, né? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. Então, muito, muito cuidado, tá, irmão? Muito cuidado, né, com aquilo que está no seu coração. A gente deve pensar muitas vezes durante o dia, todos os dias, né, perguntar a Deus, como é que está o meu coração, né? Onde está o meu coração? Porque se o nosso coração tiver, irmão, né, nas coisas boas, nas coisas do céu, com certeza, irmão, aquilo que vai sair da nossa boca será coisas boas, né? Nós não vamos ter, irmão, assim, tanta dificuldade de fazer o que? As coisas de Deus. Se nós estivermos com Cristo, irmão, se Cristo estiver no coração, nós vamos ter algumas coisas para falar para as pessoas. Amém, irmão? Amém, né? Louvado seja o nome de Deus, né?
E eu gostaria de ler mais uma passagem, irmão, né? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 6, né, irmão? E diz o seguinte, irmão: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também o quê? Ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria, né, irmão? Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Todos nós queremos colher o quê? Muita coisa, né? Mas quantos estão dispostos a semear muito, né, irmão? Aquele que semeia com fartura também o quê? Se fará. Eu não sou agricultor não, mas a gente trabalhou, né? A gente morou em Gramão, no sítio, a gente plantava, né, irmão? Acho que aqui tem algumas pessoas também que já plantaram, né? Irmã Rosilene já plantou também alguma coisinha, né? Então, uma vez eu plantei, irmão, cheguei a plantar 1 quilo de feijão numa terra que ninguém dava nada por ela, sabe? 1 quilo de feijão, 2 quilos de feijão, lá em Cabedelo, na Paraíba. Irmão, era uma terra na beira da praia, terra que realmente não tem, né? Muita areia, né? Mas a gente comeu tanto feijão, sabe? E a gente doava feijão, as pessoas vinham ali e pegavam, a gente 2 quilos de feijão. Ou seja, numa terra que não era boa, né, irmão? Então, se você quer colher muito, irmão, você tem que plantar o quê? Muito, né? Irmão, onde está o nosso coração? Com quem está o nosso coração, irmão? Né? Nós temos que entregar a chave do nosso coração para Jesus. Tá, irmão? Você tem sua casa, né? E você tem o quê? Um jogo de chave. Aí você entrega a sua chave da sua casa para Jesus, entrar na sua casa. Ele abre a sua casa, só que você tem um jogo de chave, né? Tem a chave da sua casa, tem a chave do seu quarto. Às vezes tem chave do armário, né? E tem outras coisinhas lá que você usa a chave também. Você tem que entregar, irmão, para Jesus todo chaveiro. Às vezes você entrega a chave para Jesus, mas tem uma coisinha lá que você não quer, e você fica com aquela chave, né? Tem uma coisa que você não quer que ninguém mexa. E essa chavinha, irmão, você segura e você não quer dar para Jesus. Você deu a chave da casa, do quarto, mas tem uma chavinha lá especial que você não quer dar para Jesus. Irmão, se você não der essa chave para Jesus, não adianta você dar a chave da sua casa. Você tem que entregar todo o chaveiro para Cristo, irmão, porque é com aquela chavezinha que você não quer dar para Jesus, que o diabo vai trabalhar na sua vida, né? E vai fazer com que você, irmão, se afaste dos caminhos de Deus. Então, não podemos, irmão, negociar a nossa salvação, de forma nenhuma, irmão. Nós temos que entregar todo o chaveiro para Jesus, tudo para Jesus, né? É como aquela história de um homem que colocou um quadro de Jesus na parede e de repente viu a casa estava toda o quê? Bagunçada, né? Não combinava com aquele quadro de Jesus. Ele começou a limpar a casa, ele olhou de novo e tinha mais lixo e começou a tirar. Mas, né? O diabo chegou e disse para ele: olha, a casa está limpa, a casa é de Jesus, mas deixa eu colocar um preguinho aqui na parede, né? Não, senhor, a casa aqui é de Jesus, mas só um preguinho, né? Pronto, aquele preguinho, irmão, é a ruína daquela casa, daquela vida, daquela família, né?
que nesta manhã, irmão, nós possamos, né, pela graça de Deus, entregar a nossa vida para Jesus, né, irmão? Entregue, irmão, entregue seu coração para Jesus, tá bom? Nós somos cidadãos do reino celestial. Nós estamos nesse mundo, a Bíblia fala, mas nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos do reino de Deus, né? Do reino celestial. Neste momento, o Acácio vai colocar um hino sobre entrega, né? Qualquer hino sobre entrega aí, tá? E nós vamos cantar com todo entusiasmo, que a palavra de Deus, irmão, ela possa dar. Bondoso Deus, Pai amado que está no céu, nosso muito obrigado pela Tua palavra, Pai querido, nesta manhã. Nos ajuda, Pai querido, a fazer o que é melhor, Pai Santo, que está na Tua palavra, Senhor. Entregando, Pai Santo, a nossa vida e o nosso coração nas Tuas mãos, para que o Senhor possa transformá-lo segundo a Sua santa e boa vontade. Estas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado.